ficar com a mente agora na sexta. Não, a mente ali na palavra, né? A briga, irmãos, o pecado começou aonde? Começou aonde? Na sexta? Não sabe. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos recapitular, né, irmãos, para as coisas ficarem direitas, né? Porque senão a gente com mente dividida, né? Tem até aquele ditado que gato com dois pensamentos não pega rato. Não é? A Bíblia nos fala, irmãos, que Deus fez os anjos. E aí o diabo, que era um querubim ungido, poderoso, tudo mais, se rebelou contra Deus e levou um terço dos anjos para o lado dele. Se rebelaram contra Deus, foram expulsos do céu e vieram para a terra. Então o objetivo deles é fazer com que os homens se rebelem contra Deus também e eles briguem contra Deus. E claro que vão ser lançados no lago do fogo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, é onde o diabo, a antiga serpente, o dragão e tal, se revela aos homens, que nós conhecemos muito bem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Aqui o diabo, irmãos, tinha possuído a serpente. Vocês já viram pessoas endemoniadas? O diabo, irmãos, não apenas pode entrar em pessoas, mas também em animais. Você vê o gato lá, sai pra lá, Satanás. Nada a ver, né? E aí, irmãos, chegou a serpente, falou com Eva, e induziu Eva ao pecado. Dali em diante, irmãos, os seres humanos passou do lado de Deus para o lado do diabo. E aí Deus disse: olha, do mesmo jeito que eu fiz com o diabo lá no céu, eu vou fazer com vocês aqui na terra. Vocês têm que sair da minha presença. E tiraram Adão e Eva do jardim do Éden, que era um lugar especial na terra que Deus habitava. E eles então foram castigados com o pecado, e eles tinham agora que trabalhar, sobreviver do suor. E Deus conversava com eles, quando eles buscavam a Deus, fazer sacrifício, mas aquela comunhão de antes havia perdido. Em Jó capítulo 1, 6, fala assim, Jó capítulo 1, versículo 6, a gente vai ver, irmãos, que o diabo, ele agiu e age hoje em dia. O próprio Satanás age aqui na terra. E como Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 1, versículo 6, e como o diabo age, porque tem pessoas que dizem: não, o diabo está preso, o diabo não age, mas você vai ver que o diabo não apenas age. Jó capítulo 1, versículo 6. 1, 6. Jó 1, 6 fala assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Continuando. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Continuando. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Em outras palavras, os anjos vieram se apresentar a Deus, como sempre, e aí o diabo sobe lá e vai falar com Deus. Próximo anjo, diabo, aí na vida. O diabo, irmãos, e Deus, eles conversam.
Para quem não sabia, eles conversam. E o assunto que eles conversam é sobre nossas vidas. Você acha que aquilo que você fez escondidinho e ninguém viu? Você acha que ninguém viu? Mas lá no céu está a maior conversação daqui. Que é o diabo. Que diz: olha, está vendo aquela irmã Michela? Que ela fez naquele lugar, naquele dia. E não é sua serva que canta lá no púlpito? Sabe aquele irmão Tico, o famoso Lorival? A irmã Rosana, a irmã Fátima? E não diz que é crente? Deus diz: irmão. Não é tão sábio, mas tenta ser crente. E aí? Aí, engraçado, irmãos, é que Deus ainda joga fogo na fogueira, sabe? Joga lenha na fogueira. E diz: e aí, você viu a vida do Jó, viu a vida do fulano, você viu a vida do Bertano, viu a vida do Cicrano, você viu, você está olhando? O diabo diz: estou olhando, estou observando. Irmãos, é Deus ainda que cutuca, né, irmãos? Enquanto a gente está aqui desesperado, Deus me livra do diabo, me livra do mal. Deus diz: diabo, pode observar. Pode observar. Deus não diz pode tocar, pode ir lá, pode destruir. Deus diz: observe. Pode observar, diabo. Deus, irmãos, ele dá uma limitação ao diabo. Quando é filho de Deus, Deus diz: olha, diabo, pode observar, mas você não toca. Porque, irmãos, a Bíblia diz que ao nosso redor há anjos acampados. A Bíblia diz que há anjos acampados ao redor daqueles que temem a Deus. Se você é filho de Deus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, busca a Deus, tudo mais teme, obedece a Deus, os anjos estão acampados ao redor. E o diabo está ao derredor, ou seja, está um pouco mais afastado, observando. E o diabo, irmãos, tem aquela visão que vê paredes, além das paredes, além de teto, além de tudo. Não é porque você está dentro do seu quarto que o diabo não está vendo. Ele está vendo você ali, ó, na hora que você acorda, até a hora que você levanta, o que você está comendo, tudo que você está fazendo, ele está observando. Mas ele não tem permissão para entrar na sua casa e te destruir sua família. Porque Deus não deu essa autoridade. A não ser que você não serve a Deus, aí como é que os anjos vão proteger se não existe anjo na sua casa? E aí, irmãos, Deus falou para o diabo, e aí o diabo diz: Deus, eu posso tocar em Jó? Eu posso provar ele, posso mostrar que ele não é um crente de verdade? Aí Deus disse: tá bom, pode tocar. Irmãos, nós cristãos passamos por períodos de provação. São períodos. Quantas vezes, irmãos, você recebe... Quem aqui já trabalhou fixo mesmo? Quantas vezes você recebe o salário no mês? Quantas vezes? 2 vezes. No máximo 2. Né? Você recebe um vale e recebe o salário. Ou seja, o período de receber o salário é dia 5, mais ou menos, e dia 20. Na nossa vida, irmãos, tem um período certo para cada coisa. Deus, ele diz: olha, diabo, o meu servo está indo para a igreja, está aprendendo, daqui a tantos anos você pode ir lá na vida dele, pode tirar os bens dele, pode colocar doença, pode fazer isso, pode fazer aquilo, por tantos meses, tanta semana, e aí você vai ver que realmente ele é crente de verdade. Nós crentes somos assim. O pessoal do mundo não. Está na mão do diabo, está abraçado com o diabo, está sendo cafunizado pelo diabo, e o diabo faz o que quiser, na hora que quiser, como quiser, e Deus
está nem aí com eles, porque eles escolheram estar com o diabo. Ah, eu bati meu carro, ai Deus, o que eu tenho a ver com isso? Se resolve com o seu diabo. Ai Deus, eu estou doente. Ai Deus, o meu filho está nas drogas. Não tem a ver com isso. Se você se converte, vai para os meus caminhos, aí você ensina seus filhos, aí eu me responsabilizo. Mas se você não está comigo, azar seu, azar seu. É assim, irmão, se a coisa funciona. Eu sou um pastor que sabe, eu não gosto de minha conversa. Ai, vamos orar, Deus vai resolver. Irmão, muitas vezes a oração piora a situação. Tem até um testemunho que a irmãzinha chegou na igreja, aí estava mal a vida dela, pediu uma oração, piorou. E aí o pastor insistiu e fez campanha e fez isso. Aí depois, irmão, que a vida da irmã estava no inferno, aí que ele disse, eu vou falar com Deus para saber o que é. Aí Deus falou com ele e disse, meu filho, ela não quer saber de mim. Você está só perdendo tempo. Porque aí o diabo não quer liberar ela. E as coisas estão ficando pior. Então deixa que ele se resolve. E assim, uma situação. E aí, irmãos, Deus, nós, eu gosto de falar para crente. Nós somos crentes. Nós vamos ter um período da nossa vida que parece que Deus vai virar as costas para nós. E quem vai estar no controle da nossa vida é o diabo. E vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado e você fazendo o que é certo. Você vai parar numa cama. Você vai trabalhar e não vai receber. Você vai trabalhar direito e vai ser mandado embora. Você vai fazer tudo direito e vai ser humilhado. Naquele período que Deus preparou, e tem um período certo, preparado para cada um de nós. E nesse período nós estamos sendo provados. E diz a Bíblia que depois da provação, vem a aprovação, nós seremos aprovados. E Deus, assim como fez com Jó, vai trazer em dobro tudo aquilo que Deus permitirá que o diabo vai levar de nós. E assim como o ouro que é levado para o ourives, o ouro ele é pegado, irmão, aquela pedra feia, esquisita, cheia de coisa que não presta, e o ourives pega, coloca ali no fogo e derrete ele e vai tirando a impureza. E assim é Deus, quando pega a gente e coloca na prova, ele vai tirando as impurezas. A gente sabia amar, mas depois de ser quebrantado e humilhado, a gente sabe o que é humilhação e a gente quer amar mais ainda. E aí já é outra história, né? A pregação hoje não é sobre provação, aí já é outra, não vou entrar muito em detalhe. Não, um dia que eu for falar sobre provação, vai todo mundo, você já falou isso. Mas todos aqui que são crentes, fiel a Deus, vão ser provados nenhum ou vários momentos da sua vida. Mas, antes disso, o diabo não pode tocar. E aí vamos, irmãos, para outro texto. Só Deus, né? Então abram suas Bíblias, irmãos. Abram suas Bíblias. O que você trabalha hoje? Nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 18. 1 Tessalonicenses 2, 18. Aqui o apóstolo Paulo, ele falando, irmãos, que estava fazendo a obra de Deus. Ele era um apóstolo e saía de cidade em cidade evangelizando. E ele fala assim, 1 Tessalonicenses 2,18 fala assim: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. 1 Tessalonicenses 2,18. Satanás, porém, nos impediu. O apóstolo Paulo, irmão, ele queria ir para Tessalônica.
E aí ele se preparou uma vez, duas vezes, três vezes, e quando ele sempre ia para Tessalônica, ele não conseguia ir, porque o diabo impedia ele. Ele não fala o detalhe. Não sei se era a irmãzinha lá, se era o barco que o cara ficava com raiva de levar, se era o pneu da carroça que furava. O diabo aprontava alguma coisa que impediu o apóstolo Paulo de ir para Tessalônica. E como ele não conseguia ir, ele escreveu uma carta e aí mandou pelo menino: vai, menino, correndo antes que o diabo te pegue. E aí a carta chegou. O povo diz: olha, o apóstolo Paulo está querendo vir aqui, mas o diabo não está deixando. Aí a gente pergunta: e ele não tinha unção? Não tinha poder? Porque não chegou? Olha, toma hora para todo lado, o diabo está repreendido e tal, e vai dar certo. Irmãos, aí vem a permissão de Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai entender lá no céu. A gente quer evangelizar: olha, eu vou para a casa da fulana falar de Deus para ela, mas acontece um monte de coisa e o diabo trabalhando e impede. E a gente tenta e não vai, tenta e não vai, tenta e não vai, mas tem que continuar. Mas irmão, mas o apóstolo Paulo conseguiu ir. Ele consegue, irmão. Porque o diabo, irmãos, ele é um perdedor. Por mais que ele tente, mas ele não vence. Mas ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar a sua vinda para a igreja. Vai atrapalhar a sua... Tudo, irmãos, que você quiser fazer para Deus, o diabo vai tentar atrapalhar. Mas se você manda Deus na frente, os anjos na frente, vai dar certo se você persistir. Você lembra da pregação de quinta-feira, né, que eu falei de Davi? Em vez de pegar uma pedra, ele pegou o quê? Pegou logo 5, irmão. Ah, vou matar o gigante, vou. Deus vai dar vitória, vou. Uma pedrada, talvez com uma, ou com duas, ou com três, ou com quatro, cinco, não sei. Eu persisto. Vou derrubar ele. Crente tem que ser assim, irmão. Tem que ter fé e persistência. Tem que ter fé e persistência. Se você não tiver isso, acabou. Desista. Abraça o diabo e pronto. E aí, irmãos, vamos. 1 Crônica, capítulo 21, versículo 1. Voltando para o Velho Testamento, 1 Crônica, capítulo 21, 1. Fala assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 1 Crônicas 21, 1. O diabo, Davi, irmãos, já tinha destruído os filisteus, destruído um monte de inimigo e estava tudo bom, tudo sossegado. O diabo foi lá e falou com Davi. 1 Crônicas 21, 1. Ô Davi, veja quantas pessoas é que tem no seu reino. Porque é um reino grande, um reino próspero, mas você não sabe quantas pessoas realmente tem. Irmãos, Deus não tinha mandado ele fazer isso. E era pecado, irmãos, você contar quantas pessoas tinham no povo de Deus. Porque era uma ordem só de Deus. Porque quando ele soube, aí ele ficava se achando: o rei da Síria tem tanto, eu tenho tanto, o rei tal tem tanto, eu tenho tanto. Então Deus disse: olha, não conta. Mas aí o diabo foi e disse: conta, meu filho, o que é que tem? E aí, irmãos, ele contou. E por causa disso, morreu milhares de pessoas. E foi o diabo. Ou seja, o diabo, do mesmo jeito que foi com Davi, vai fazer com você. Do jeito que foi com Eva, vai fazer com você. Quer ver? Repare, Zacarias capítulo 3, versículo 1. Aqui é sobre acusação. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Eu acho que é o último livro da Bíblia. Um dos últimos. Zacarias capítulo 3, 1 fala assim: Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda.
este homem não parece um tizão tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Aqui, irmãos, é a acusação. Depois que o povo de Deus saiu da Babilônia, passaram 70 anos na Babilônia, e aí voltaram para Israel, eles começaram a reconstruir o templo e a cidade, os muros. Você vai ver na história lá de Ezequias e tal. E esse Josué, o sacerdote Josué, cuidava do templo. Só que era um crente igual a nós, não era perfeito para com Deus. E o diabo chegou lá e aí chamou a atenção de Deus. Diz: Deus, olha aqui, ó Josué como está. Suas vestes estão sujas, está cuidando da tua casa desse jeito. Aí Deus disse: vai lá, anjo, leva vestes novas para Josué. E aí o anjo de Josué troca essas vestes, porque eu te escolhi para fazer essa obra, e eu não vou deixar o diabo ficar te acusando, não. O seu pecado foi removido, foi perdoado. É assim que Deus faz com a gente. Não é porque a gente pecou que a gente vai ficar sujo para sempre, irmãos. Quando a gente diz: Deus, olha, meu pecado, eu quero me livrar disso, me perdoa. Na mesma hora, irmão, Deus manda do anjo e tira aquela sujeira. E o diabo fica assim: Deus, assim não, né? Estava tão gostoso humilhar Josué, mostrar o pecado dele, mas não tem mais pecado. Não, que coisa. Assim somos nós, irmãos, para com Deus. Abram suas Bíblias, irmãos, sempre bem rápido. 2 Coríntios 2,11 fala assim. 2 Coríntios 2,11. O apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, fala sobre a luta. Se lembra da luta? 2 Coríntios 2,11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando a gente conhece tudo isso, o diabo brigou lá no céu, fez a maior ruaça, veio para a terra, fez a maior ruaça, desviou Eva, desviou Adão, e destrói a vida de Davi, fica lá perseguindo Josué, perseguindo fulano, perseguindo Bertão. Qual é a intenção dele? É nosso bem? É nos prosperar? É nos levar para o céu? Não. A intenção dele é nos afastar de Deus. E fazer com que a gente esteja com os olhos tampados e diga: não, está tão gostoso aqui. A gente se conformar com a sujeira. Para ele ficar dizendo: ó Deus, já levei mais um. Essa é a intenção dele. E aí o apóstolo Paulo diz: nós sabemos a sua intenção, diabo. Nós não vamos ser levados pela sua conversa. Nós estamos espertos. Aí continuando, 2 Coríntios 11,14. 2 Coríntios 11,14, o apóstolo Paulo fala assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11,14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele tem um jeito de agir, a gente sabe. Mas muitas vezes ele não vem com aquela cara feia, lá, sabe? De noite você acorda perturbado. Ai, sonhei com o diabo, ai meu Deus, eu não consigo nem dormir. Não, muitas vezes você sonha com aquele anjo de luz entrando na sua casa e pegando um vaso de pedra e dizendo: olha, não faz mal. Dizendo: olha, sabe a vida de fulano ali?
sabe isso que a gente sabe que é errado. Não é tão errado assim. Irmãos, o diabo, ele age, até tem um ditado, né, que ele vem com um sapatinho de algodão. Sabe? Faceiro. Como se fosse realmente o próprio Deus, como se fosse um anjo de Deus, trazendo revelações, trazendo conhecimento, que parece que é para o nosso bem, que parece que vai ajudar, só que na realidade não. Você já aconteceu algo na sua vida assim? De você ter aquele sonho, aquela revelação que parece que é de Deus, em vez de trazer alegria, de trazer paz, de trazer comunhão, te traz perturbação? Que você passa a sua vida ali perturbada. Aí eu sonhei que o meu carro bateu e um anjo me livrou, alguma coisa assim desse tipo. E Deus faz isso. Mas eu estou dando esse exemplo porque o diabo usa do mesmo jeito isso. Ele se disfarça de anjo de luz, te induzindo para um lugar que parece que é o lugar certo, mas que conduz à perdição. Recapitulando, o diabo tem suas intenções, tem um modo mau de agir, mas ele age também com bem. Tenha cuidado com isso. Eu fui no terreiro de macumba, eu estava com dor de cabeça, eu estava com uma doença aqui, e eu fui curado. Glória a Deus. A mulher de branco, aleluia. Modo do diabo agir. Estou falei das revelações de Deus, e aí já joguei para a macumbaria para vocês verem que, juntando tudo, irmão, fique esperto. Por isso que eu gosto, irmãos, é disso aqui, da Bíblia. O que a Bíblia diz que devemos fazer? Eu faço. O que a Bíblia diz que devemos ter cuidado? Devemos ter cuidado. Então fica com isso aqui. Não vai por conversa do pastor. Deus mandou a gente fazer a campanha da rosa ungida. E eu vou ungir uma rosa. E aí você vai pegar essa rosa. E aí vai levar para sua casa. E vai botar essa rosa na frente assim da sua casa. E aí o diabo não vai entrar. Parece que é bom, né, irmão? Mas quem é que deveria estar na sua casa? Era a rosa ou era Jesus? A princípio, irmãos, é um negócio que é feito com amor, com carinho, parece que vai trazer coisa boa. Mas aí você se apega tanto àquela rosa, ai minha rosa ungida, o meu amor, ai hoje a rosa, sai em nome da rosa, a rosa. Irmão, eu já vi na televisão, o cara, lá a câmera lá, aqui a campanha da rosa. Você compra essa rosa e tal, não sei o que. Então, expulsa demônio. Aí chega a irmãzinha lá endemoniada. Qual é o seu nome? Demônio. Eu sei o que. O que você quer com essa mulher? Eu quero matar. Aqui é o poder da rosa, porque a rosa é ungida, preparada, capacitada. O diabo Aí ele viu, irmão, que a rosa não fez nada. A câmera. Eu digo, oh meu Deus, se fosse Jesus, em nome de Jesus, sabe? Para que a rosa, meu Deus do céu? Para que a pedra? Para que a cama? Para que o cajado? Para que o feijão? Para que a escada? Para que o diabo, irmão? Irmão, não tem modo, eu me seguro. Não pode ter ódio, não. Ódio no pecado, irmão. Ódio no pecado, da malandragem, da mentira, sabe, irmãos? Até, irmão, que
coisas que são de Deus, mas que podem nos induzir ao erro. A Bíblia diz: cuidado, porque o diabo ele se disfarça como um anjo de luz, então tenha cuidado. Se Jesus mandou, vai expulsar demônio em meu nome, vai curar em meu nome, unja o enfermo e em meu nome expulse a doença. Então, irmãos, vamos ficar com Jesus, vamos ter cuidado, porque quem tem que habitar aqui na nossa casa, na nossa vida, nos nossos corações é Jesus. Não deixa objetos, nada e nem ninguém tomar o lugar de Jesus, não, porque isso é cilada do diabo. É assim que ele age. Será que não você anda com um lenço ungido no bolso? Aí aceitou uma benção. Eu sou uma benção em nome de Jesus. Mas lenço, ó, fica com o seu lenço. Teve uma vez, irmãos, que eu estava participando lá da Igreja da Graça. E aí eles fizeram uma campanha da arca. E aí eles chegaram e falaram assim: ó, tragam o nome da família de vocês e nós vamos colocar na arca, e aí Deus ele vai fazer um milagre na vida de vocês. E aí eu não participei. Aí o obreiro chegou, o diácono falou: olha, irmão Joab, traga o nome que Deus vai operar. Aí eu falei: olha, eu vou fazer a campanha, mas eu não vou colocar na arca, eu vou colocar na mão de Deus. Porque se eu coloco na arca não adianta nada, eu tenho que colocar as coisas na mão de Deus. Irmãos, e naquele mês a minha família voltou para Jesus. Depois se desviaram, mas é com eles e Deus, né? Mas, irmãos, eu não fiz a campanha do jeito que eles queriam, mas fiz do jeito certo. E deu certo. Sou contra a fazer do jeito deles? Que façam. Quem vai pagar o preço, conversar com Deus é eles, não é ele. Eu vou conversar com Deus outras coisas, não é sobre isso, não. Então que venhamos ter cuidado. 1 Timóteo, vou ser bem rápido, viu, irmãos, aqui que já era para ter encerrado. 1 Coríntios capítulo 7, 11. Espera aí, deixa eu voltar. 1 Coríntios capítulo 7, 11 fala assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não ter domínio próprio. Aqui o apóstolo Paulo está falando para casais. Diz: olha, vocês querem ficar sem fazer sexo por causa de oração, por causa disso, por causa daquilo? Tire 2, 3 dias durante a semana e façam isso. Agora, depois disso, irmão, manda ver. Bem resumido. Aí Mateus capítulo 4, versículo 1 fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o próprio Jesus, o próprio Deus foi tentado pelo diabo, quanto mais a gente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14 fala assim: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não dê ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. O marido morre, a irmãzinha fica ali com dinheirinho, alguma coisa, e aí não tem mais o que fazer da vida, vai fofocar, vai apontar, e aí dá lugar ao diabo. E aí o apóstolo Paulo diz: ó, vocês são viúvas, vai tomar vergonha na cara, vai cuidar da sua vida e para de dar lugar ao diabo. Apocalipse capítulo 2, 13 fala assim: Apocalipse 2, 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aqui você vai em Apocalipse, do capítulo 1 ao 4, fala sobre a carta às 7 igrejas. E uma dessas igrejas, essa que nós lemos, que era uma cidade, o qual, irmãos, tinha um templo em adoração
Deus, o anjo, ele fala: olha, ali é o trono de Satanás, é onde Satanás habita e é onde vocês têm essa igreja. Muitas vezes, irmãos, o trono de Satanás não está, como eu falei ali, o cara com a máscara, rabo de abacuado, não. Mas está a idolatria imperando. Não está imperando Deus. Vocês não estão preocupados em servir a Deus, está preocupado em servir outra coisa, buscar outra coisa, agradar outra coisa. É ali onde Satanás habita, onde é o trono de Satanás. E muitas vezes o trono de Satanás é a nossa casa. É brincadeira com o Deus? Então, que nós venhamos realmente colocar Deus no lugar certo. Mateus capítulo 16, versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O próprio Pedro, que caminhou com Deus, na hora que Jesus ia ser morto, Pedro disse: não é para você seguir esse plano, é para seguir esse. E aí Jesus disse: você está aí com o demônio, homem. Muitas vezes, irmãos, quando nós não queremos seguir o plano de Deus, a gente está ouvindo quem? O diabo, Satanás. Então, irmãos, siga o plano de Deus. Não dê lugar ao diabo, porque o diabo, ele vai falar com qualquer um. Não é porque você é ungido, servo de Deus, obreiro, pastor, apóstolo, seja lá o que for, que o diabo não vai te tentar e te induzir pelo outro caminho. Ele vai. E aí nós temos que ter discernimento. Atos capítulo 5, versículo 3 fala assim: então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? A igreja permitiu. O cara foi lá e mentiu: olha, eu ganhei tanto e tal, então é coisa do diabo. Lucas 22, 31: Simão, Satanás pediu você para apedreá-lo como trigo. Outra questão de permissão de Deus. E aí você vai ver que Pedro negou a Deus, porque Deus permitiu que o diabo enchesse a cabeça dele de tal forma que ele disse: você quer saber? Eu nunca vi Jesus. Você quer Jesus? E é isso aí, irmão. Tem mais 20 no texto. Glória a Deus. Então vamos. Quer encerrar? Ou encerro? Que os irmãos, irmãos, possam buscar a Deus e vigiar, não dar lugar ao diabo, porque ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Amém?